O Diário do Campus começa agora. Hoje vamos conversar com o professor da PUC-RS, Luiz Henrique Rolim. Luiz Henrique Rolim é doutor em Ciências do Esporte pela Universidade do Esporte da Colônia, na Alemanha. Professor do curso de Educação Física da PUC-RS, onde também é pesquisador no grupo de pesquisa em estudos olímpicos. Entre 2009 e 2016, Rolim foi diretor de pesquisa no Museu Olímpico e do Esporte em Doha, no Catar, e desde então atua como consultor e curador de projetos museográficos e expográficos relacionados a esporte, cultura e sociedade. Fiquem agora para a entrevista com o meu colega Guilherme Alves. Olá, o Diário Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Luiz Henrique Rolim, do curso de Educação Física da PUC-RS. Bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado. Gostaria de começar perguntando como surgiu as Olimpíadas. Nossa, essa pergunta aí nos remete a muito tempo atrás, né? Mais ou menos 100 anos, pouco mais de 100 anos atrás, no ano de 1894. Nesse ano de 1894, um francês, né, procurando novos meios de introduzir o esporte através da educação e também dentro do contexto histórico da época de, vamos dizer assim, muitas disputas que nós vivíamos. Esse francês chamado Pierre de Coubertin, ele então começa a buscar diferentes ideias, diferentes perspectivas de como usar o esporte como uma ferramenta, como um veículo de educação. E ele vê a questão dos Jogos Olímpicos, que é um período também, que vamos dizer assim, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, lá na Grécia, né, eles começam a ser descobertos, né, com escavações. E aí, nesse período, o Coubertin tem essa ideia de trazer algo olímpico, algo universal, essa era a ideia. E aí ele apresenta essa ideia, ele reúne diversas personalidades do mundo esportivo, enfim, intelectual, e ele apresenta essa ideia de reeditar os Jogos Olímpicos, assim como se existia na Antiguidade, a partir de uma nova perspectiva. E ele, então, faz essa assembleia e essa assembleia é votado e se cria, então, em 1894, o Comitê Olímpico Internacional. E o Comitê Olímpico Internacional, depois, em 2 anos, acontece a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi em Atenas, em 1896. Então, esse assim, um resumo rápido de como se iniciou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Sim, legal mesmo. E o senhor percebe um aumento na procura pelo curso de Educação Física na época das Olimpíadas? Não tenho como te afirmar isso, não tenho dados. Mas o que nós invariavelmente percebemos é uma maior procura do interesse das pessoas com relação à prática olímpica, né? Não a prática esportiva em si, eu não acredito que tenha um impacto direto, tanto na procura por cursos ou como a prática da atividade física em si, mas eu acredito que há um interesse normal, até pelos meios de comunicação, que começam a publicar mais sobre isso, há um interesse normal da população em saber mais e ter curiosidade, e isso acaba, sim, para nós, do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos, como uma oportunidade de também dialogar com as pessoas, com quem se interessa pela temática, e mostrar as possibilidades que existem dentro do curso de Educação Física aqui da PUC, como, por exemplo, estudar isso, esse fenômeno, ampliar, então, o conhecimento não só apenas da prática, mas também de como aquele que se dá em geral, né? Sim. E o senhor sabe em qual edição as mulheres participaram pela primeira vez? A primeira edição das mulheres, já em 1900 já teve participação de mulheres, se não me engano, praticando o que era na época o jeu de paume, que é o tênis, né? Mas era um esporte de demonstração. Então, se não me engano, as mulheres vão vir depois, 8 anos depois, 1928, mas ali já tem as mulheres, mas não era no programa oficial, mas sim com o esporte de demonstração inicialmente.
as mulheres depois vão entrar gradativamente dentro do programa olímpico, tendo eventos, né, voltados para elas nos diferentes esportes. Então elas participaram logo na segunda, mas não de forma igual dos homens, foi isso? Não, era de forma igual, só que existem diferentes. O programa olímpico ele foi se modificando ao longo dos anos, né? A gente pode pensar que o programa olímpico ele começa com mais ou menos 10 esportes e hoje nós temos, não sei, em torno de 50 esportes. E cada esporte produz diferentes eventos dentro dos Jogos Olímpicos. Ou seja, um evento é cada competição que entrega uma medalha. Então, vamos pegar, dentro do esporte do atletismo, nós temos diferentes eventos. Então, nós temos os 100 metros rasos, mas nós temos 100 metros rasos masculino e feminino, e são 2 eventos. Então, no caso das mulheres, elas tinham menos esportes, ou seja, menos eventos em que elas participavam que valia uma medalha. Sim. E em qual edição das Olimpíadas foi a estreia dos atletas gaúchos? Os atletas gaúchos, na primeira participação brasileira, em 1920, na Antuérpia, nós temos a primeira participação de brasileiros e também, na verdade, assim, oficialmente de um gaúcho, né? O Dário Pereira. O Dário Pereira, ele estava na equipe de tiro, que então ganha também a primeira medalha para o Brasil, a medalha de bronze. E a partir daquilo, de uma história até pitoresca, com armas sendo emprestadas, então é um grande feito para o Brasil, né? E ali nós temos um gaúcho. Nós também temos vamos dizer assim, se nós pensarmos gaúchos como todos aqueles que são nascidos no Rio Grande do Sul ou também naturalizados, nessa equipe nós também temos o Sebastião Wolf, que era um alemão, mas também naturalizado e que vivia aqui em Porto Alegre. Então, podemos considerar ele também como um outro gaúcho que estava nessa primeira edição com brasileiros em 1920, na Antuérpia, né, na Bélgica. Na primeira edição, então, o Brasil já conseguiu ganhar uma medalha, foi isso? Isso. Na primeira edição brasileira, participação brasileira em Jogos Olímpicos, em 1920, nós temos a participação de atletas gaúchos, na verdade, oficialmente né, o Dário Pereira, e na primeira participação brasileira nós conquistamos uma medalha de bronze no tiro esportivo. Que legal. E atualmente qual o cenário de representatividade de mulheres e gaúchos nas Olimpíadas? De mulheres e gaúchos ou de mulheres gaúchas? Não, mulheres e gaúchas. Hoje em dia, a busca do Comitê Olímpico Internacional, e isso é algo que vem então desde o início dos Jogos Olímpicos e depois com o passar dos anos, essa busca de um equilíbrio, né, em questões de gênero. Essa é a primeira edição que nós temos um equilíbrio na relação entre homens e mulheres. A partir de algumas mudanças do Comitê Olímpico Internacional, ficou estabelecido que é preciso ter uma equidade. Então, todo esporte precisa ter o seu equivalente, uma disputa feminina. Então, hoje em dia, nós vemos um equilíbrio muito grande, praticamente um balanço, né, entre homens e mulheres, e isso é muito salutar quando nós pensamos no desenvolvimento do esporte. Com relação a gaúchos, nós temos, se não me engano, esse ano é uma das maiores delegações gaúchas. Mas aqui também vale ressaltar que depende do critério que nós estabelecemos. Os gaúchos são aqueles nascidos no Rio Grande do Sul ou se gaúchos são aqueles que também atuam por clubes do Rio Grande do Sul, porque nós temos diversos atletas que atuam por clubes gaúchos, né, como a Sojipa, o Grêmio Náutico União, os clubes de vela, né, de esportes náuticos, então, mas não são nascidos no Rio Grande do Sul, mas podem ser, vamos dizer assim, considerados como gaúchos aqui na nossa estatística. Que bom que vai ter uma equipe bem grande. E isso. Para o senhor, qual é o maior momento da história das Olimpíadas? Eu acho que existe um. O maior momento da história das Olimpíadas?
Isso é uma pergunta muito difícil, né? Porque vai muito do interesse de cada pessoa, do que ela realmente gosta. Nós podemos pensar no maior momento esportivo, que, por exemplo, quando o Michael Phelps ganha as últimas medalhas dele no Rio 2016, que torna o maior medalhista de todos os tempos, né? E que eu pude presenciar, eu estava lá, né? Então isso para mim pessoalmente foi um grande momento. Mas também nós temos outros grandes momentos que não são relacionados também a propriamente os jogos, né? Então, por exemplo, na abertura, quando nós lembrarmos de Muhammad Ali ascendendo a pira, se não me engano foi em Sydney, em 2000. Então, são grandes momentos que os Jogos Olímpicos sempre acabam nos trazendo e que, de uma certa forma, nos ajudam a compreender o nosso sentido de humanidade, né, através do esporte. Então, os Jogos Olímpicos têm esse diferencial através das cerimônias e dos rituais, trazer essa união não só esportiva, mas também da sociedade, da cultura, né? de sentir-se parte de um movimento. Essa que é a grande, vamos dizer assim, a grande busca do Comitê Olímpico Internacional através do movimento olímpico, que ele seja muito maior do que propriamente os jogos. Os jogos são aqui, entre aspas, em 15, 20 dias, mas o movimento olímpico, ele não para, né? Então, nós podemos trazer também outro grande momento olímpico atual, como a primeira equipe de refugiados, que aconteceu nas últimas edições. Então, isso são grandes momentos para mim que estudo e que acho que fazem sim, trazem um impacto muito grande para a sociedade e contribuem muito para diferentes setores que estão envolvidos, né, com a promoção do esporte. Sim, com certeza, acho que tem muitos grandes momentos. E qual é o maior atleta da história? Ou não tem apenas um? É muito difícil responder essa pergunta de um único atleta. A senhor falou do Michael Phelps. Depende, Ele é o maior depende do medalhista, né? critério, né? Então vamos pensar assim, qual seria o maior nome da história dos Jogos Olímpicos? É uma pergunta também que depende do critério que nós vamos estabelecer. Se nós formos pensar em números de medalhas, sim, nós vamos colocar Michael Phelps como o maior de todos, né? Mas eu acho que também os Jogos Olímpicos, eles trazem uma outra perspectiva, de não olharmos somente aos vencedores, né? Mas aqueles que conseguem chegar lá. Então, que é uma minoria, né? Vamos dizer assim. Então, chegar nos Jogos Olímpicos, para muitos atletas, é o pódio. Então, eu acho que nós temos diferentes exemplos ao longo da história que mostram que o importante é sim participar e não somente ganhar as medalhas. Então, eu destacaria aí no caso, por exemplo, a questão da equipe de refugiados, que é um avanço, sim, com relação à participação de atletas que passam por dificuldades nos seus países de origem. Mas nós temos diferentes grandes momentos. Por exemplo, inesquecível o Dream Team de basquete americano em 92, quando há abertura para os atletas profissionais, então, participarem dos Jogos Olímpicos. E no caso brasileiro, nós temos também grandes momentos que não necessariamente geraram, por exemplo, uma medalha de ouro, como foi o caso do Vanderlei Cordeiro de Lima, quando ele é interrompido durante a maratona em Atenas e depois ele continua e ainda completa a prova, que é o único brasileiro que recebeu, então, depois uma condecoração, que é a medalha Pierre de Coubertin pelo espírito olímpico. Então, acho que esses são grandes momentos que fazem dos Jogos Olímpicos essa celebração esportiva e humana que nós estudamos aqui no grupo de pesquisa dos Olímpicos, mas que também admiramos enquanto aficionados pelo esporte. Sim, o momento do Vanderlei foi muito lindo mesmo. Você falou da equipe de refugiados, eles eram de qual país? De diferentes países que estavam em situação de vulnerabilidade, né? A maioria de países
árabes, né? Por exemplo, Síria, enfim. Mas nós temos também hoje a questão dos atletas russos que estão banidos, que também não podem competir pela Rússia. Então, a verdade, sim, a equipe de refugiados ela serviu muito mais para trazer o tema também, né, de nós prestarmos atenção no que acontece com as pessoas que estão em regiões de conflito, quantas oportunidades elas acabam perdendo, né, por causa dessa situação. Então, acho que esse é a maior mensagem que a equipe de refugiados traz, e não simplesmente a questão das nacionalidades dos atletas. Com certeza. A pandemia afetou o preparo de, acho que quase todos os atletas olímpicos, né? Muitos tiveram que usar a criatividade para continuar treinando. O senhor acredita que isso terá reflexo direto nos resultados dessa edição? Acredito que sim. Nós todos vivemos um período muito difícil enquanto humanidade, né? A pandemia, para alguns países, ela já está estabilizada, para o nosso não é o caso, mas os atletas, de uma maneira geral, todos sentiram o impacto, porque é preciso entender que um atleta olímpico vive o ciclo olímpico, né? Então, a partir do momento que se encerra, por exemplo, Rio 2016, se inicia já um novo período de preparação física do atleta e também da preparação mental dele, né? Então, acho que esses dois pontos são bem importantes. Então, o atleta ele vai fazendo o treinamento para chegar nas competições que vão dar para ele o índice olímpico, para ele estar não no seu auge, porque o auge seria então uns 4 anos nos jogos, mas para ele estar no seu nível maior de competição, né? No seu de maior performance, de rendimento esportivo. Então ele treina para isso durante esse período. E depois que ele consegue o índice, também nas questões emocionais, é um impacto muito grande a perspectiva de ir competir nos Jogos Olímpicos. E a partir do cancelamento, ou do adiamento, no caso, né, dos Jogos para um próximo ano, nós temos sim uma readaptação, tanto física como emocional desses atletas. E todos eles, invariavelmente, também estão dentro de um contexto não só de treinamento, mas também de sociedade. Ou seja, são impactados com a perda de familiares, são impactados com toda a situação de saúde pública dos países em que eles vivem. Então, isso sim, eu acredito que tem um impacto no rendimento esportivo. Acredito que a realização dos jogos esse ano, ela vai ser muito mais, pelo menos essa é a minha expectativa, que ela seja muito mais de celebração e menos da procura pelo recorde. Ou seja, de mostrar que estamos todos sofrendo, mas que, na verdade, os jogos estão aí também para celebrar as vitórias e as conquistas nossas, né, enquanto seres humanos, de estarmos passando por essa situação. Então, eu olharia muitos jogos menos pela quebra de recordes, mas muito mais pela vitória de conseguirmos celebrar um evento desse, que também no Japão não está numa situação tão, vamos dizer assim, controlada com relação à pandemia, o que gera também críticas à realização dos jogos. Então, enquanto pesquisador, nós olhamos o fenômeno e tentamos interpretar o que são as mensagens, o que o evento busca e também o impacto que ele vai produzir para todos nós, para a sociedade em que ele foi sediado. Então, isso que é, vamos dizer assim, o foco do nosso estudo e o nosso olhar, e também temos as nossas perspectivas pessoais com relação ao evento em si. Sim, acho que como o senhor falou, a participação e a competição vai ser mais importante do que as vitórias, né? Tem uma dica ou mensagem para os jovens que sonham em se tornarem atletas? Eu tenho uma dica para jovens que gostariam não só de se tornar atletas, mas principalmente de estudar,
ingressar no mundo olímpico. E nós aqui no curso, nós temos diferentes formas de ingressar no mundo olímpico. Por exemplo, no grupo de pesquisa em que nós analisamos o fenômeno olímpico, nós temos pesquisas em diferentes áreas. Nós temos pesquisas na área social, cultural, na área, por exemplo, dos esportes eletrônicos, para entender os esportes eletrônicos. Nós temos pesquisas na parte da área emocional, para entender os atletas na questão do impacto que isso tem na carreira deles. Nós temos pesquisa na área paralímpica também. Então, nós temos diferentes pesquisas que entendem esse fenômeno. Então, essa é uma perspectiva para se fazer parte do movimento olímpico, né? Discutir o movimento olímpico, avançar o conhecimento sobre o movimento olímpico, que impacta também no desenvolvimento dos jogos, né? Então, aquilo que nós produzimos enquanto conhecimento, o impacto que tem para as mudanças, para indicativos de como os Jogos Olímpicos poderiam, então, ser melhores ou, então, refletir, criticados de uma forma construtiva. Esse é um primeiro convite. Um segundo convite é, enquanto treinador de uma modalidade, enquanto preparador físico de atletas. Então, por exemplo, no curso de Educação Física, não necessariamente eu preciso ser um atleta olímpico, que é um vamos dizer assim, é um momento para poucas pessoas. Mas nós, através de outras áreas, né, do treinamento, da preparação física, da pesquisa, nós conseguimos viver o mundo olímpico e atuar no mundo olímpico diretamente. Então, a minha mensagem é para aqueles que desejam treinar para se tornar atletas, continuem treinando, o caminho é muito longo e ele é muito difícil. E vai vir muitas frustrações ao longo desse caminho e eu realmente desejo que vocês conquistem o que vocês busquem. Mas, caso não seja pela via da performance enquanto atleta, existem outras vias que nós podemos, então, viver esse mundo olímpico, que é, no caso, através do estudo, da pesquisa e dentro da área esportiva e olímpica. Então, o convite está aberto a todos. Legal. Você quer deixar um último recado, alguma coisa? Não, eu gostei muito de participar, queria agradecer a todos pelo convite, pela participação, e a gente fica à disposição sempre que vocês quiserem entender mais ou discutir as questões do movimento olímpico. Vocês podem nos entrar em contato diretamente também, através do Facebook, do Instagram. Nós temos o grupo de pesquisa em estudos olímpicos, está lá para todos que gostariam de acessar. Eu que agradeço a entrevista, foi muito bom conversar com o senhor, uma ótima conversa. E muito obrigado mesmo. O Diário Entrevista encerra por aqui, mas fique agora com o quadro Fica a Dica com minha colega Mariana. No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementam o tema da entrevista. A primeira dica é o documentário A Fly in the Champagne. Dois dos maiores surfistas da história, Andy Irons e Kelly Slater, no auge da maior rivalidade do surf, decidem aceitar o desafio e viajam juntos para a Indonésia por 2 semanas em 2009. A próxima dica é o documentário Vida sobre Rodas. Dirigido por Daniel Baccaro, o filme conta a trajetória das últimas décadas do skate no Brasil, através das histórias e manobras dos 4 maiores ídolos do skate, Bob Burnquist, Sandro Dia, Lincoln Ueda e Cristiano Mateus. A terceira dica é o documentário Back to the Karate World Tournament. Produzido por Marli Souza, o documentário retrata a história do ícone do karatê, Luciano Basile. Ele foi líder dos torneios nacionais e internacionais na década de 90. E 20 anos depois da sua última competição, já aos 44 anos, decidiu se desafiar, voltando a competir no Mundial da modalidade. E a última dica é o livro Olimpíadas e 100 anos de participação do Brasil, do autor Sérgio Roça Filho. O livro apresenta destaques, curiosidades, inovações e até alguns atletas olímpicos que se tornaram celebridades em outras áreas. A partir da Olimpíada de 1920, a participação centenária brasileira é mais enfatizada. O final do livro destaca alguns medalhistas em capítulo dedicado àqueles que conquistaram mais de uma medalha. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, Twitter e Facebook. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até semana que vem. Tchau!